gente! Cheguei para mais uma aula de história. Hoje eu vim aí de Maria Bonita porque o assunto da aula de hoje é sobre o cangaço. Vamos falar um pouco sobre Lampião, sobre Maria Bonita, sobre como é que aconteceu todo o processo do cangaço no Brasil, tá certo? Então venha comigo e não perca nenhuma das nossas explicações. E se você está gostando do nosso vídeo, não esquece de deixar nosso like, se inscreve aí no nosso canal e divulga aí para os seus amigos, tá certo? Vamos para a aula! Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o cangaço, uma guerra no sertão. E tem tanta informação, mas tanta coisa para a gente fazer e para a gente falar sobre esse assunto hoje, que a gente vai ainda ficar com muita coisa aí sem a gente discutir hoje, tá? Então vamos lá. Bem, quem eram eles? Quem eram esses cangaceiros? Como é que eles viviam? Como é que eles pararam nessa vida, né? E cada um deles tem uma história diferente. Aqui a gente tem alguns dos nomes aí dos cangaceiros que faziam parte do bando de Lampião e a sua esposa Maria Bonita, que ele chamava carinhosamente de Santinha, tá? Então, Lampião, Vila Nova, Diferente, Passarinho, Juriti, Mané Sereno, Pitombeira, Com Orgulho, Cacheado, Sabonete, Barra Nova, Luiz Pedro e Nenê. Esses eram alguns dos cangaceiros de que a gente vai falar na aula de hoje. Bom, nós temos, gente, no cangaço, começando aí a partir aí do final do século XIX e começo do século XX. Era o período inicial da República, da chamada República Velha, e surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros. Esses grupos apareceram em função principalmente das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que concentrava a terra nas mãos dos fazendeiros, deixava às margens da sociedade a maioria da população. Então esses cangaceiros, eles passaram então a essa vida justamente pelas falta de condição que existia na região nordestina, pela exploração de muitos dos fazendeiros que concentravam em suas mãos aí as terras, assim concentravam também o poder econômico. Bom, como é que nós vamos então falar sobre os cangaceiros se a gente não compreende direito o que é essa vida, o que movimento foi esse que nós chamamos de cangaço, tá? Também considerado um fenômeno de banditismo. Isso mesmo. Para muitas pessoas, os cangaceiros eles eram bandidos, tá? Então, eles cometiam crimes e violência ocorrida em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil, que iam atravessando estados e atacando cidades, onde cometiam pilhagens, assassinatos e estupros. Para muitos especialistas, o cangaço nasceu de uma forma de defesa dos sertanejos diante de graves problemas sociais e da ineficácia do Estado em manter a ordem e aplicar a lei. Um dos principais líderes do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, tá? Então, gente, essa questão aí de banditismo, né, dessa dura realidade que vivia a população sertaneja do Nordeste brasileiro, deu origem aí a essa discussão, se esses cangaceiros eles eram bandidos ou não. Mas nós vamos deixar essa discussão para a gente falar um pouquinho mais adiante, para a gente poder aprofundar mais os nossos conhecimentos a respeito do assunto. E aí, gente, vamos ver agora de onde surgiu esse termo, né? Cangaço, cangaceiro. E aí a gente tem aí essas informações, ó, tá? A palavra cangaço vem da palavra canga, que é essa peça que nós temos aqui, ó, que é de madeira geralmente, né? E fica preso na garganta aí, né? No pescoço dos bois, né? Para puxar o arado ou para puxar o carro de boi, tá certo? Então a gente tem muito ainda muitos animais aqui na nossa região que utiliza, né, desse tipo de peça aí da canga, tá? Então o termo cangaceiro, ele era uma expressão pejorativa que designava a pessoa que não podia adaptar-se ao estilo de vida costeira. Aquelas pessoas que não conseguiam se adaptar ao tipo de vida na cidade, no litoral, né, uma vida mais urbana. Então eles começaram a chamar todas essas pessoas então de cangaceiros, tá? Bem, e aqui nós temos então
a diferença. Qual é a principal diferença, então, entre cangaceiro e jagunço, tá? Então, são duas pessoas, são dois grupos diferentes aí, né, com características diferentes. Jagunço jamais poderia ser confundido com o cangaceiro e a gente vai ver o porquê disso, tá? Bom, o jagunço, ele agia por ordem dos donos da terra, tá? Ele defendia as grandes propriedades, os grandes fazendeiros da época, então contratavam os jagunços e esses jagunços eles lutavam então, né, com outros jagunços de outros coronéis, contra também muitas vezes os cangaceiros, tá? E ainda, né, trabalhavam aí por serviços, né, próprios a fim de angariar dinheiro, tá? O jagunço é uma das marcas do coronelismo, tá? Então todo aquele cidadão que ele quer vender o seu trabalho, né? E tá trocando muitas vezes por dinheiro, então vai lá, expulsa uma família de uma propriedade pequena e se apodera daquela propriedade para o coronel, né? Então esse jagunço ele trabalha para esse coronel. Diferente do que nós temos aqui sobre o cangaceiro. O cangaceiro ele agia por conta e risco. Então ele não estava a mando de nenhum coronel, tá? Apesar de que nós tivemos alguns desses cangaceiros também, tá? Que começaram a fazer trabalhos para os coronéis, tá? Mas em geral o cangaceiro ele agia por conta própria e risco contra tudo que achasse de injustiça. Ele era perseguido pela polícia e por exércitos particulares dos coronéis. Então os coronéis que também tinham suas posses, suas propriedades, eles buscavam muitas vezes essa tentativa de encontrar, de prender, né, esses cangaceiros, porque eles traziam prejuízos também para os fazendeiros, para os grandes coronéis da época, né? Muitos desses coronéis tiveram suas fortunas aí em casa, né, sendo roubadas, sequestradas, né? Muitos deles perderam aí alguma parte das riquezas porque justamente esses cangaceiros eles iam até esses coronéis e roubavam aí, então pegavam e muitas vezes até distribuía para as comunidades carentes, certo? Bom, aqui, gente, os cangaceiros, eles, né, tinham como costume, como cenário aí, né, a Caatinga. E era uma região onde eles tinham, né, muita facilidade de circulação, conheciam muito bem. Então os cangaceiros conheciam bem a Caatinga, por isso era fácil fugir das autoridades. Então era muito fácil para os cangaceiros se esconder no meio da mata da Caatinga, né? Estavam sempre preparados para enfrentar todo tipo de situação, conheciam as plantas medicinais, as fontes de água, os locais com alimentos, os lugares onde tinha rota de fuga, onde eles poderiam se esconder, né? Então todos esses locais eles já tinham esse domínio porque era costume deles já andarem pela Caatinga e conhecerem bem a região, tá? Então tinha um nível também de apoio da população mais pobre. Então essa população mais pobre, né, que via com bons olhos aí as ações dos cangaceiros, eles então protegiam os cangaceiros, davam informações, ajudavam na compra muitas vezes de mantimentos, né, de materiais e muitas vezes até de armamentos, de munição, certo? Então essa população mais pobre que ajudava nessa manutenção aí do cangaço, né, eram sustentados por comportamentos benéficos, atos de caridade, a compra de bens por preços mais altos, a promoção muitas vezes de bailes. Então essa população que ajudava o cangaceiro era uma população que também tinha o seu apoio, né? Então era uma população, né, que ia receber os benefícios, né, por parte dos cangaceiros também, né? Então era uma ajuda mútua entre os cangaceiros e essas pessoas, né, que apoiavam e faziam esse serviço de apoio, que eram também chamados de coiteiros, certo? Bom, a população fornecia também abrigo e informações que ajudavam a escapar das forças policiais, conhecidas como volantes. Então, para os cangaceiros, essas forças policiais aí, né, eram ora chamadas de volantes, ora eles também utilizavam o termo de macacos,
né? Macacos por quê, gente? Porque quando eles estavam aí correndo pela caatinga, tentando capturar os cangaceiros, eles não conseguiam, né, andar com facilidade, então andavam pulando muitas vezes, né? E por isso eles passaram a chamar, né, os policiais também de macacos, tá? Bom, e aí, quem teria sido o organizador do primeiro bando de cangaceiros? Então, os historiadores ainda estão debatendo a respeito disso, não temos uma informação precisa, mas a gente não poderia deixar de falar também sobre isso. O primeiro bando de cangaceiros que se tem conhecimento foi de Jesulino Alves de Melo Calado, o chamado Jesuíno Brilhante. Então, esse Jesuíno Brilhante, eu até deixei aqui anotadinho para mim falar para vocês, olha, ele nasceu numa família aristocrática, né? Uma família aristocrática né, do meio rural. Ele virou bandoleiro em 1871 pelo fato de seu irmão ter apanhado no meio da rua da sua cidade natal. Então, ele ver o seu irmão apanhando na rua, né, marcou isso profundamente. Além disso, ainda tem um outro motivo que o fez, né, pelo menos é o que conta, né, gente, a lenda, fez também com que ele tivesse uma motivação para, né, formar aí o primeiro bando, né, de cangaceiros, que foi o roubo de uma cabra que ele tinha, né, uma cabra que pertencia a ele, foi roubada e ele ficou então muito insatisfeito com essas duas situações e teria, né, feito com que ele entrasse então para o primeiro grupo de cangaço, tá? Ainda temos aí a informação de que Lucas Evangelista, né, pode ter sido também o primeiro cangaceiro, né, a organizar o grupo, né, feito aí esse grupo, né, agregar aí um grupo característico de cangaço nos arredores de Feira de Santana em 1828, sendo ele preso junto com sua quadrilha em 28 de janeiro de 1848 por provocar durante 20 anos assaltos contra a população de Feira. Então, teria sido essa origem aí do primeiro bando de cangaceiros, teria surgido, né, em Feira de Santana, teria sido, né, Lucas Evangelista ou teria sido Jesuíno Brilhante, né, por volta aí do final do século XIX. Então a gente ainda não sabe exatamente a respeito disso, né, mas fica aí a dica de que esse, né, final aí do século XIX teria surgido esses grupos, tá? Bom, vamos entender um pouco mais aí desse processo do cangaço, gente, tá? Então, podemos entender o cangaço como um fenômeno social caracterizado por atitudes violentas por parte dos cangaceiros. Estes que andavam em bandos armados espalhavam medo pelo sertão nordestino e eles promoviam saques a fazendas, atacavam comboios e chegavam a sequestrar fazendeiros para a obtenção de resgates. Então, esse fenômeno social, né, envolvia, em parte, né, a insatisfação, né, dessas pessoas que entravam para os bandos de cangaceiro, a insatisfação pela vida que viviam, e esses bandos queriam justamente promover ataques aí aos coronéis que eles sentiam, eles achavam esses grupos, né, os grupos responsáveis pela miséria, pelo abandono que viviam grande parte da população nordestina, tá? Então, aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam, pelo contrário, eram muitas vezes ajudados. Esta atitude fez com que os cangaceiros fossem respeitados e até mesmo admirados por parte da população da época. Então, é aí que entra essa questão. Então, se você respeitava, obedecia, acatava os cangaceiros, não tinha problema nenhum. Mas se você contrariasse, né, se você zombasse, se você risse, falasse alguma coisa, chegasse ao ouvido, né, desses cangaceiros, aí sim você teria com certeza problemas, né? Então, essa aí, né, é uma das polêmicas que envolve a vida dos cangaceiros, que envolve essa história sobre os cangaceiros. Porque muitas pessoas dizem aí ter sofrido, né, ataques violentos, mutilações, sem,
né, simplesmente abrir a boca, né, sem ter feito absolutamente nada, né, que ofendesse, né, que prejudicasse a esses grupos de cangaceiros, tá? Então, vamos falar agora sobre ele, o rei, né? O rei do cangaço, Lampião. Gente, Lampião era até charmoso, hein? Então nós temos aí, né, o nome verdadeiro de Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, o mais famoso de todos os cangaceiros, assumiu a chefia de seu bando por causa da organização e disciplina que impunha em seus cabras, raramente derrotado, além do fato de aparecer perante a população sertaneja como um instrumento de justiça social, procurando dessa forma justificar seus crimes que atingiam pobres e ricos indistintamente. Morreu em combate em 1938 e a gente vai contar para vocês como é que foi essa morte aí também, tá? Então, gente, ele, né, teria sido escolhido pela sua firmeza, pela sua bravura, pela sua seriedade com relação aos outros companheiros, o senso de justiça de que nós falamos aí, né, que fez com que a sua dinâmica diante da população nordestina, diante dos sertanejos com quem ele encontrava, ele ganhar muitas vezes o respeito e admiração, não só por parte, né, dos próprios cangaceiros, mas da comunidade que o via falar a respeito de Virgulino Ferreira, tá? Bem, então vamos falar um pouco a respeito do bando de Lampião, gente? O bando de Lampião, né, percorreu o sertão no final da década de 1910 até 1938. E quando eles foram mortos numa emboscada realizada na fazenda Angicos, no interior do estado de Sergipe, esconderijo utilizado pelo grupo, Lampião e seu bando atacaram fazendas e cidades em 7 estados, além de praticar roubo de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estupros, tá? Suas passagens causavam terror e indignação nos moradores, o que dividia opiniões. Então, foi aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Vai ter algumas pessoas que vão amar, né, Virgulino Ferreira, o Lampião, e vai ter também pessoas que vai odiar. Então, por isso nós temos aí tantas histórias a respeito de Lampião, tá, gente? Então, dentro do processo de vida aí dos cangaceiros, a gente também tinha, né, dentro do bando dele, tinha dentro dos apoiadores, né, dos coiteiros, pessoas que também, né, acabavam aí entregando as pistas, falando para as autoridades, né, por onde Lampião tinha passado, quais eram os seus planos, e por conta disso eles conseguiram então fazer essa emboscada, né? Essa emboscada que foi feita aí na fazenda Angicos foi feita justamente por uma dessas denúncias, né, das pistas né, dessa delação, né, que foi feita aí por parte de um desses coiteiros, né, que estava, né, ajudando, né, Lampião aí seu bando nesse período. Lampião e seu bando e subbandos, isso mesmo, gente. Lampião, ele não tinha só um bando, né? Ele tinha o bando dele oficial, mas ele também tinha os subbandos. Então, outros bandos que seguiam orientações, seguiam os pedidos e as, né, regras aí montadas por Lampião. Então, por isso que, né, o cerco que fizeram aí para, né, o término do cangaço deu tão certo quanto eles eliminaram aí o cangaço principal, que era de Lampião. E depois, então, foram, né, conseguindo acabar com os outros cangaceiros que ainda estavam em ativo, tá? Bom, Lampião e seu bando e subbandos não demorou a incomodar. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido como Lampião. Ele foi denominado Senhor do Sertão e Rei do Cangaço. Atuou durante as décadas de 1920 e 1930 em praticamente todos os estados do Nordeste. Ele começou sua vida criminosa ainda jovem, alegando uma vingança que nunca aconteceu. Vagando por Santa Brígida, no estado da Bahia, ele conheceu Maria Alia,
da Silva, também conhecida como Maria de Déa, esposa do sapateiro Zé de Nenê, e mais tarde ela seria conhecida como Maria Bonita. Por parte das autoridades, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser cortada. Para uma parte da população do sertão, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo, o senso de honra, o que incomodava os governantes da época. Então, olha só como nós temos duas visões diferentes, né, da mesma pessoa. Então, nós temos um Lampião que se torna o herói da população pobre, e temos do outro lado um Lampião que se torna, né, o demônio para os governantes, para a igreja, para os coronéis, porque ele estava então tendo um poder e uma força que nenhuma outra personagem da história, né, do sertão nordestino teve, tá? Então, da mesma forma como nós vimos aí que o governo teve a preocupação e quis destruir, né, a guerra, fez a guerra contra o Arraial de Canudos, também não vai deixar que grupos de cangaceiros, né, cresçam, tomem conta, tomem a autoridade política, a autoridade econômica da região, né, como estava começando a acontecer com, né, os bandos aí e subbandos de Lampião. Então, nós vamos ver aí, ó, que os governantes eles vão oferecer inclusive recompensa. O governo federal e o governo estadual se uniram para derrotar Lampião, tá? Então, assim como os coronéis, eles desejavam a cabeça de Lampião e seu bando a qualquer custo. Então, essa aí é uma publicação de jornal da época, né, que foi distribuído pelo governo baiano em 1930, oferecendo a recompensa de 50 contos de réis pela captura de Lampião, tá? E por que isso? Né? Para os coronéis, Lampião estava destruindo, né, o seu patrimônio, as suas riquezas, porque sequestrava, roubava, né, pegava o gado. Então isso trazia uma preocupação para os coronéis, diminuía a sua autoridade, né, e enfraquecia, né, o seu poderio. Para os governantes também era um perigo, né? As pessoas começaram a acreditar que essa figura de Lampião seria uma figura de maior autoridade do que qualquer outro político, né, daquela região, tá? Então isso começou a incomodar e trazer problemas para os cangaceiros. Bom, então como era essa característica aí em relação, né, à realeza do cangaço? Eu batizei esses dois, né, como realeza do cangaço. Por quê? Se nós temos o título aí do rei do cangaço para Lampião, então Maria Bonita, a rainha do cangaço, não é isso? A vida pessoal deles dois, como era, né? Então sua companheira Maria Gomes de Oliveira, né, conhecida então, né, como Maria de Déa. Então todos, né, conheciam e chamavam ela como Maria de Déa. Só mesmo Lampião tinha o costume de chamar ela de Santinha, certo? E para a imprensa passou a ser divulgado o nome Maria Bonita após a sua morte. Então não tinha essa relação, né, de chamada, as pessoas chamaram, olha lá Maria Bonita, mulher de Lampião, não existia, tá? Então as pessoas chamavam e a tratavam pelo nome de Maria de Déa, Déa em referência ao nome da mãe, tá? Então por isso Maria de Déa. Então essa questão aí de Virgulina e Maria de Déa viverem juntos chamou muita atenção para a vida do cangaço, porque só até esse momento só era encontrado no cangaço os homens, né? A partir da entrada de Maria de Déa, nós temos também a permissão da entrada de outras mulheres para o bando, tá? Então isso vai ser um divisor de águas. Para muitos, acredita-se aí que, né, teria sido essa uma das fraquezas aí que teria derrotado o cangaço, teria então sido na entrada das mulheres, tá? Mas, né, pelo contrário, né, eles acreditavam realmente que as mulheres tinham um papel aí de muita força, muitas mulheres chegavam aí a enfrentar a volante, né? Essa daqui é a minha arma de papel, feita por um aluno aí o ano passado para minha aula. E a gente tem muitas mulheres, muitas vezes, só
com armas pequenas, né? E só tiravam em caso de autodefesa mesmo, se tivesse algum risco, né? Para defender algum dos companheiros ou das companheiras é que elas realmente pegavam em arma, tá bom, gente? Maria Bonita e Virgulino tiveram uma filha, né? É a Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de setembro de 1932. Porém, as mulheres não poderiam ter as crianças e ficar com as crianças no meio do mato, na caatinga. Né? Porque as crianças elas exigiam muitas vezes cuidados que no meio do mato, no meio da caatinga, não era possível. Além do que, as crianças também choravam. Então, seria uma facilidade muito grande para serem capturados pelas volantes, ouvir o choro de uma criança no meio do mato, na caatinga. Né? Então, por conta disso, Maria de Déa, quando teve sua filha, né, teve que também se afastar dela. Então, ela foi criada por um casal, né, de amigos aí, né, que ficaram aí sob a responsabilidade de cuidar de Expedita. Bem, mas também o casal teve ainda mais 2 natimortos, né? Então, Maria Bonita ela teria engravidado mais outras vezes e perdido, né, mais 2 crianças, certo? Na religião, né, muitos textos falam da devoção de Lampião, né, pelas questões religiosas. Ele era um homem muito, né, temente a Deus, né? Então era devoto de Padre Cícero, respeitava suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez no ano de 1926 em Juazeiro do Norte. Mas ele tinha, né, os seus momentos de oração, tinha os seus momentos de jejum, né? Então muitos textos falam dessa preocupação aí, né, de Virgulino com relação às questões religiosas, né? Então ele era muito católico. E aqui, gente, a gente tem uma das imagens aí, né? Uma das últimas imagens que a gente tem de Expedita, tá? Pelo que a gente pesquisou, Expedita hoje já é, né, uma senhora já com a saúde bem mais debilitada, né? Nesse período, então, de pandemia, deve estar, né, se resguardando ainda mais, tá? Expedita tinha 5 anos de idade quando os pais morreram e em uma matéria publicada na revista Aventuras de História em março deste ano, tem um trecho que diz o seguinte, ó: em entrevista para o Folha de São Paulo em 2000, a filha de Lampião e Maria Bonita narrou sua vivência ocupando tal posição. Então, o que ela lembrava de quando ela era criança dos seus pais? E aí ela diz o seguinte, ó: a lembrança é pouca, mas tenho de pequena até hoje. Quando ele chegava em casa e me pegava no colo, me abraçava, eu tinha medo das roupas. Medo daquele povo todo que vinha com ele, Lampião, né? Das armas, eu tinha medo de tudo, mas ele me pegava, me botava no colo, né? Então, olha como a lembrança dela ainda é muito vaga, mas ela se recorda do medo. Com certeza porque, né, muitas outras pessoas que conviviam com ela, né, falavam a respeito muitas vezes dos crimes, dos horrores, das invasões, dos tiros, né? E isso assustava, como assusta até hoje qualquer criança, certo? Bom, todos os anos, né, em 28 de julho, os descendentes diretos organizam um encontro que reúne centenas de pessoas e relembra as raízes históricas do movimento nordestino. Ano passado, em 2019, Expedita não conseguiu comparecer devido à sua debilitada saúde. Neta dos cangaceiros, a Vera Ferreira tornou-se pesquisadora no tema que tange sua família. Ela é a principal organizadora dos encontros anuais e escreveu obras a respeito do momento histórico escreveu sobre um momento histórico protagonizado por seus parentes, como o Espinho de Quipá, o Lampião e a História de 1997 e de Virgulino a Lampião em 1999. Então tá aí, gente, né? Nós temos aí herdeiros diretos de Lampião
que até hoje, né, estão ajudando a contar um pouco mais dessa história, né? A filha Expedita e também aí a neta Vera Ferreira, né, dão continuidade aí, assim como outros tantos historiadores também estão na luta para preservar ainda mais sobre essa história aí, né, de Virgulino. E aí essa discussão que nós falamos, né? Cangaceiros são heróis? São bandidos? Então, o que são os cangaceiros, tá? Então, assim como há os que defendem eles como heróis, existem também os que julgam como bandidos e malfeitores, que prejudicaram a sociedade nordestina no geral. Para muitos historiadores, eles não seriam justiceiros românticos, os chamados Robin Hood da Caatinga, mas criminosos cruéis e sanguinários, aliados de coronéis e grandes proprietários de terra. Historiadores, antropólogos e cientistas sociais contemporâneos chegam à conclusão nada confortável para a memória do cangaço. Que conclusão seria essa? No Brasil rural da primeira metade do século XX, a ação de bandos como o de Lampião desempenhou um papel equivalente ao dos traficantes de drogas que hoje sequestram, matam e corrompem, né, nas grandes metrópoles do país. Bem, eu posso dizer a vocês que eu não acredito nessa versão aí de vilão de Lampião, né? Assim como todos nós temos o nosso lado bom, o nosso lado ruim. Então, todos nós também, né, devemos acreditar no seu lado bom e no seu lado ruim. Então, não acredito que a gente tenha só o herói Lampião e nem tampouco só o vilão Lampião, tá certo? Então, fica a dica aí, a reflexão, né? Para mim, ele é uma mistura dos dois e a gente não tem como negar a sua marca fundamental na história, principalmente do Nordeste brasileiro. E o estilo? Como é o estilo de ser cangaceiro, gente? As roupas, né? Como é o vestir? Como é o se comportar de um cangaceiro? É isso que nós vamos falar agora. Os cangaceiros, eles tinham noções muito específicas de como se comportar e de como se vestir. Primeiro de tudo, a maioria deles sabia costurar muito bem. Então, a primeira coisa que o cangaceiro tinha que saber era costurar, fazer a sua própria roupa, né? Organizar o seu material, a sua vestimenta. Vivendo nas terras semiáridas do Nordeste do Brasil, tiveram que sobreviver em meio a arbustos secos, pontiagudos. Apesar do calor durante o dia, os cangaceiros preferiam usar roupas de couro, enfeitadas com todos os tipos de fitas coloridas e peças de metal. Eles também usavam luvas de couro com moedas e outras peças de metal costuradas por eles, quase como uma armadura, por causa do forte calor e da ausência da água. Alguns cangaceiros, especialmente Lampião, usavam perfumes, inclusive caros como os franceses, muitas vezes roubados de casas das pessoas ricas e usadas em grandes quantidades. Então, gente, né, a vida no cangaço era uma vida de desafios, porque o cangaceiro ele tinha que saber cozinhar, ele tinha que saber costurar, ele tinha que saber cuidar das armas, né, da vestimenta, né, da sua própria limpeza, né? Então o saneamento era feito, né, por eles muito raramente, então banho era uma raridade, né? Eles nunca sabiam onde é que eles iam conseguir se esconder próximo às regiões de rio. Então por isso essa importância aí e a utilização de perfumes, né? Então existem alguns relatos de, por exemplo, né, quando eles roubavam perfume, que tinha perfume, né, demais, eles inclusive passavam até nos animais, nos cavalos. Então, veja como são as coisas, né? Então, gente, nós agora vamos passar um raio-x no cangaço e vamos descobrir por que dessa indumentária tão grande. Vamos lá, o chapéu. Gente, é um erro muito grande quando a gente fala do cangaço, de achar que as mulheres, elas usavam esse chapéu característico aqui, né, utilizado aí principalmente por Lampião. Um chapéu, né, que era utilizado pelas mulheres, era esse tipo de chapéu aqui, ó, né? Um chapéu aí no modelo, né, de forma de escoteiro,
O dos homens, sim, é que tinham essas abas aí para trás, né? Tipo Napoleão Bonaparte, de quem Lampião se dizia, né? Ser aí muito fã, né? Então ele tinha, né, essa vontade também de se parecer com Napoleão Bonaparte. Os lenços, então, geralmente de cores berrantes, então a cor vermelha também era uma característica daquela época, sempre de seda ou de tecidos leves, o anel de ouro e aprendia, né, esse lenço no pescoço. Então, geralmente o lenço era preso com um anel de ouro ou alguma peça de ouro. Os enfeites, muitos anéis, né, muitas vezes em todos os dedos, tá? Também era de sua mania andar com várias fotografias de Padre Cícero na roupa, tá? Então, Lampião também gostava muito de usar anéis e usar, né, cordões de ouro, mas principalmente Maria Bonita ganhava muito, né? De cada saco, de cada pilhagem, ele escolhia as melhores peças e presenteava Maria Bonita. Aqui a gente tem a utilização de meias grossas, né, que servia para proteger as pernas. Então as mulheres, elas, né, por baixo das saias, elas vestiam geralmente, né, alguma meia mais grossa para não, né, se furarem nos espinhos da caatinga. Os homens, gente, ainda tem o segredo das armas, né, o segredo das armas fatais, né? Então quem sempre achou que as cartucheiras que cruzavam o corpo eram realmente balas se enganou. Aqui se guardava água, açúcar, né, pó de café para a viagem na caatinga. Então, esses espaços aqui, muitas vezes, não era só para guardar munição, né? Então, servia para guardar qualquer tipo de objeto, né, menor, quantidades, né, que eles pudessem cada um carregar um pouco, tá certo? Outra coisa que nós temos, os bornais. Gente, olha quantos bornais. Eram bornais de um lado e do outro, né? Todos eles carregavam, então, vários desses bornais, né? Guardavam de tudo nesses bornais, então, desde produtos alimentícios, as balas, as munições, certo? Rapadura, muito dinheiro também guardado dentro desses bornais. Os calçados eram, geralmente aí as alpercatas tinham um macete infalível, nada de salto atrás e sim na frente, né? Por que na frente? Porque à medida que eles iam, né, pisando, iam deixando as marcas e as pessoas achavam que eles estavam indo para o lado oposto, certo? Então, como geralmente nós temos aí nos sapatos a parte mais alta do solado, a parte, né, de trás, eles então colocavam, né, o contrário, para dar essa impressão de que eles tinham ido para o lado errado, tá? O tipo de armamento, né? Então, punhal de aço e de níquel, né? Então, eram as ferramentas aí utilizadas pelos cangaceiros. O mosquetão, né? Mauser modelo 1909 e a pistola Parabellum de 9 milímetros. Então, a pistola, né? E essas armas maiores, né? Então, eles tinham diversos tipos de armas e a gente tem aí casos específicos de cangaceiros que também ainda carregavam outros equipamentos, né, apitos, né, equipamentos sonoros que era para emitir sons, né, para, né, o aviso, a comunicação entre eles e também, né, para fazer aí as festas, os bailes, promover aí a musiquinha nos momentos de descontração. E aí chegou a hora do fim do cangaço, não é? Bom, o cangaço era uma forma de banditismo, foi um dos últimos movimentos do Brasil de luta armada e de classe pobre que dominou por um longo período de tempo o Nordeste brasileiro. Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião, foi um dos maiores líderes da história dos movimentos armados independentes do Brasil. Os cangaceiros atingiam tanto pessoas pobres como ricas, porém o espírito de liberdade e de independência demonstradas pelos integrantes desses grupos ou infringirem as normas da sociedade, iludiam e fascinavam os demais habitantes das regiões do sertão nordestino. Então, muitas pessoas que tinham essa vontade de ter liberdade, de agir por conta própria, de não ser dominado por nenhum coronel, por nenhum fazendeiro, né, viam com bons olhos essa vida errante de cangaceiro e tinham esse sonho de ir para o cangaço, né? Muitos conseguiram, né, entrar, participar, outros não foram aceitos,
né? E por isso ficaram só na vontade. Então, quais os motivos que levaram ao fim do movimento? O primeiro motivo deles, mudança nas condições sociais no país, das perspectivas de uma vida melhor que se abria para a massa nordestina com a migração para o sul, gerando a melhora do quadro econômico geral do país. Então, com a melhoria, né, das condições no sul, muita gente começou a ir do Nordeste para o sul, né, a chamada migração aí por conta da industrialização. Então, isso fez com que, né, houvesse uma melhoria econômica no sul e algumas pessoas já começaram então a enviar recursos para quem ficou no Nordeste, tá certo? Bem, maiores facilidades também de comunicação e transporte, né? Então, nesse período a gente tem aí a introdução do rádio, né, que vai ser aí muito utilizado pelos meios governamentais e isso vai também contribuir, né, para o prejuízo, né, do movimento, né, dos cangaceiros. A repressão dos governos ao movimento que foi muito intensa, da mesma forma como foi intensa, né, as batalhas até, né, a derrota final aí de Canudos, nós também temos o governo se empenhando ao máximo para acabar com os cangaceiros. E quem continua no cangaço, né? Quem é que deu continuidade? Antes de nós falarmos sobre isso, é bom que a gente fale um pouco a respeito de como é que foi esse desfecho, como é que acabaram com o bando de Lampião mesmo, tá? Feito isso, né, quando eles, né, terminaram de matar Lampião, mataram lá, né, 12 dos cangaceiros que estavam com ele, eles salgaram, né, os seus troféus de vitória e colocaram em latas de querosene contendo aguardente e cal. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, atraindo os urubus. Para evitar a disseminação de doenças, dias depois foi colocada criolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados pela criolina, esse fato ajudou a difundir a crença de que eles haviam sido envenenados antes do ataque com alimentos entregues pelo coiteiro traidor. Então, gente, na história, né, do desfecho dessa guerra que se deu, né, lá na fazenda de Angico, né, tem, né, pessoas que acreditam que eles teriam sido envenenados, né, antes de serem atacados. Mas aí a gente não tem nenhuma comprovação científica, né, de que realmente isso tenha acontecido, tá certo? Então, a partir do momento que eles fazem aí com os corpos aí dos cangaceiros, né, e faz toda essa tragédia aí, né, de cortar as cabeças, de, né, colocar em latas, ainda acontece, né? Percorrendo os estados nordestinos, o coronel João Bezerra exibia as cabeças já em adiantado estado de decomposição, por onde passavam atraindo uma multidão de pessoas. Primeiro, os troféus estiveram em Piranhas, onde foram arrumados cuidadosamente na escadaria da prefeitura, junto com as armas e apetrechos dos cangaceiros e fotografados. Depois foram levados a Maceió e ao sudeste do Brasil. No ano de 1940, Corisco, o lugar-tenente de Lampião, continuou a saquear até maio daquele mesmo ano, jurando vingança pela morte dos homens do seu bando, mas em pouco tempo foi morto também por policiais. Então, o último cangaceiro, digamos assim, né, o último bando, né, que resistiu aí, né, às repressões policiais foi o bando de Corisco, né, e Dadá, né, uma baiana, resistiu, né? E ela ainda deixou muito documento, muito material aí que foi aproveitado, feito documentário a respeito dessa vivência, né, direta no cangaço. Lembrando que Dadá, ela foi, né, uma das sequestradas pelo bando, né, e acabou se tornando mulher de Corisco. Então depois ela conta isso em vários documentários, que depois que ela passou aí, né, a gostar mesmo de Corisco, e permaneceu na vida, né, na vida de cangaceiro. E agora vamos falar um pouco a respeito disso, né? Como é que se dá essa relação das mulheres no cangaço, tá, gente? Então, até 1928, Lampião ele não aceitava mulheres no bando,
Mas quando conheceu Maria Bonita, mudou sua opinião e permitiu outras mulheres ali. Ao perder terreno por causa das mulheres, pois na hora de fugir elas ficavam para trás limpando o acampamento. Era uma visão machista sobre as mulheres. Na realidade, elas não tinham uma função específica. Interessante é que elas não cozinhavam e eram tão poucas no grupo que foram excluídas deste trabalho. Cada dia uma cozinhava. Outra coisa que as mulheres não costuravam. Havia grandes costureiros no grupo e um deles, bem famoso, era Luiz Pedro, que morreu depois de tentar fugir. Não havia machismo no grupo dos cangaceiros, a não ser quando havia infidelidade. Então, as mulheres não carregavam nenhum punhal, nem fuzil, apenas pistolas automáticas. Elas eram muito jovens e várias tiveram filhos durante esse período. Na foto ao lado, nós temos Maria Bonita, né? Mulher de Lampião. Gente, é muito interessante a gente falar, né, que grande parte do acervo que a gente tem, né, de fotografia feita pelo bando, retratando o bando de Lampião, foi feito com a permissão de Lampião, né? Então essas fotos, essas imagens foram feitas, né, por um estrangeiro, né, e ele, né, foi, né, registrando, foi fazendo algumas pequenas filmagens, e essas imagens que a gente tem hoje de Lampião e Maria Bonita se deve principalmente a isso. Bom, então como a gente viu aí, mulher no cangaço não é para fazer cozinha, não é para ficar limpando acampamento, não é para ficar fazendo, né, atividades domésticas, tá? E esse ar de liberdade deu às mulheres aí do cangaço também um quê de poder, né? Porque antes, né, o papel principal de uma mulher era servir ao homem, né? Só, né? Cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, né? E cuidar dos filhos. E a mulher do cangaço, ela tem outras obrigações que não só, né, essas. Então elas têm outras funções dentro, né, do cangaço, tá bom? Maria de Déia, como eu falei para vocês, né, a famosa Maria Bonita, era o nome dela verdadeiro, Maria Gomes de Oliveira, e após a sua morte é que ela ganhou realmente esse codinome de Maria Bonita. Foi a cangaceira brasileira, né, mais, né, comentada aí da história do Brasil. Antes de se casar com o Lampião, ela era casada com o primo Zé de Neném, que era sapateiro, né? Com ele tinha uma vida conturbada, onde ela sofria com matrimônio infiel, com constantes agressões do marido alcoólatra. Maria era espancada sempre que contestava as atitudes adúlteras do marido e, por vingança, passou a trair o marido também com diversos homens, até encontrar lá Lampião e se apaixonar por ele, né? Então, quando ela encontra Lampião, não foi assim um encontro automático e se apaixonou e foi embora com Lampião, não. Então, o Lampião começou, né, a levar uns tecidos, pedir para ela bordar umas coisas e depois, né, de um ano é que ele aceita, né, Maria Bonita como sua mulher mesmo e leva ela para viver no cangaço, tá certo? Então, além de Maria Bonita, tinham outras mulheres também, tá? Entre o bando, Maria começou a ser chamada Maria de Déia ou Maria do Capitão, e assim, nova cangaceira aprendeu a cada lei do bando. Conhecida por sua beleza e personalidade forte, diferentemente de todas as outras mulheres do cangaço, Maria nunca foi abusada pelos cangaceiros e tinha diversas regalias. Andava com vestidos de seda, luvas com estampas florais, sandálias e botas de cano curto. Também usava joias caras, broches, portava moedas de prata e enfeites de ouro, decoravam seus cabelos. No pescoço e nos punhos usava o mesmo perfume francês que Lampião. Quando estava ao lado do marido nos campos de batalha, vestia botas de couro e roupas de algodão. Então Maria Bonita era aquela mulher, né, que estava disposta a ir, né, para o lugar que fosse, né, por conta, né, do seu amor, da sua paixão, que era Lampião, tá? Bom, Maria Bonita, como eu falei para vocês, tinha a filha chamada Expedita, né? A única reconhecida legalmente, mas existe aí, né, as disputas que outras, né, também pessoas também teriam sido filhos, né, dos dois, tá? Existem dúvidas sobre o parentesco de supostos gêmeos Arlindo e Ananias Gomes de Oliveira,
ambos até então considerados filhos de Maria Bonita e Lampião. Outras fontes afirmam que eles eram, na verdade, irmãos caçulas de Maria. Então essa discussão, né, de que teriam, né, outros irmãos, Expedita teria outros irmãos, né, é uma discussão ainda em vigência, mas nada comprovado até hoje, tá? A jovem Maria, de apenas 27 anos, tentando fugir, foi baleada 2 vezes, uma no abdômen e outra nas costas. E logo em seguida foi decapitada viva ainda por José Panta de Godoy, o mesmo que lhe deu os tiros. Nessa hora, a cabeça separada do corpo recebeu o apelido de Maria Bonita. Então, Maria Bonita teria sido, né, alvejada e ainda viva ela foi decapitada. Santinha, né? Santinha foi uma mulher vanguardista. Ela estava mesmo à frente de seu tempo, em muitos aspectos, mas não podemos considerar feminista na medida em que ela apoiava e ratificava o brutal comportamento masculino dos cangaceiros em relação a outras mulheres. Então Maria Bonita ela não foi, né, uma mulher que procurou defender, né, as outras mulheres, né, nem as mulheres do cangaço, nem as outras mulheres de fora. Então ela ficava meio que na dela, né, apoiando aquilo que os homens decidissem, né, sem muita intervenção. Apesar de ter alguns relatos aí de algumas histórias em que ela interveio e que ela, né, modificou um pouco as atitudes aí, não só do bando como também do próprio Virgulino, tá? Santinha apoiou a morte de Lídia, que traiu João Baiano, apoiou raptos como o de Dadá e de Curisco, quando essa tinha somente 13 anos e não se incomodava com a opressão e a violência física em que viviam suas colegas de cangaço. Ela era uma líder que seguia os ditames machistas de seu bando. Por exemplo, apoiava e achava que as mulheres não deveriam participar das lutas armadas, no máximo que possuíssem um revólver e um punhal para a defesa de sua honra. Então, Maria Bonita ela não queria saber de mulher nas investidas mais perigosas, nos ataques mais perigosos. Então, isso ela acreditava ser papel masculino, né? Então, ela não pode ser vista como uma mulher defensora das outras mulheres, né? Então, ela era apenas uma mulher num meio, né, machista, num meio violento, né? E que sabia o seu lugar, né? Sabia se impor e também sabia ficar quieta no momento adequado. E aí eu trago algumas dicas aí de filmes, alguns desses aqui eu já conheço, outros eu, né, só ouvi falar, mas é muito interessante que a gente mergulhe um pouco, né, nessa questão cinematográfica para a gente poder conhecer um pouco melhor. Feminino Cangaço vai retratar principalmente a questão aí da presença das mulheres aí, né, na vida do cangaço. Angico, 80 anos depois, também é um documentário. Baile Perfumado é um filme, né, que vai estar produzido principalmente com base nas imagens feitas por Benjamin Abraão, que foi o fotógrafo que viveu um tempo lá junto com os cangaceiros, né, de Lampião e conseguiu registrar muita coisa. Então, Cangaceiro também o filme Curisco Diabo Loiro, o filme Curisco e Dadá, o filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, o outro filme, A Morte Comanda o Cangaço, e esse último, gente, tá na Netflix, é o Matador, tá? Que vocês podem também estar, né, dando uma olhadinha e conhecer um pouco mais da história do cangaço. Como livros eu trouxe aí essas três obras, né? Então temos Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, José Lins do Rego Cangaceiros e Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres do Cangaço. Então fica a dica aí que é sempre bom a gente aprofundar os conhecimentos, tá? Bom, e eu vou ficar por aqui, né? Junto aí com as mulheres rendeiras e se falar, né, de que essa música que a gente está utilizando aí como fundo, né, para o nosso vídeo de hoje é uma música de domínio público, mas é uma música que tudo tem, né, a ver com essa mensagem, né? Alguns chegam a dizer que foi o próprio Virgulino Ferreira quem escreveu, né, essa música. Bom, se você gostou aí do nosso vídeo, eu peço que você deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, tá?
E vamos lá, vamos estudar. O canal História em Retalhos vai ficando por aqui hoje. Agradeço a você que nos acompanhou, se você gostou da nossa aula, né? Fique com a gente que a gente tem sempre mais novidade por aqui. Tchau!